convidar a Ducília. Para quem não conhece a Ducília, ela foi membro da nossa igreja há mais de 10 anos. Ela serviu no Ministério de Louvor, Ministério Infantil, do Ministério de Jovens. E hoje ela está aqui para abençoar a nossa vida. Vou deixar ela se auto-apresentar, mas queria orar primeiro por ela. Estende a sua mão aqui, vamos orar para a Ducília. Oh Deus, Pai amado, viemos colocar a Ducília diante de Ti, meu Pai. Enche com a Tua presença, com a Tua unção, com a Tua sabedoria. Que ela venha ser instrumento Teu, meu Pai. E que através da palavra ministrada que o Senhor dará para ela, venha a entrar em nossos corações. Que nós viemos abrir nossos corações para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para o dia de hoje, meu Pai. Usa, meu Pai, é o que te pedimos em nome do Senhor amado. Amém. Boa tarde, irmãs. Que bênção poder estar aqui. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi o convite. Eu falei, gente, elas podiam ter chamado alguém internacional lá do Brasil. E elas escolheram a mim, né? Muitas de vocês já me conhecem. Eu sou dessa igreja. Quando eu mudei para cá em 2001, essa foi a igreja que o Senhor preparou para mim. A princípio, eu queria uma igreja maior. Tinha vindo de uma igreja maior. Nós nos reuníamos na igreja de pedra, ali no centro de Marlborough. E eram poucas pessoas, né? E eu disse para o Senhor, Senhor, eu vim de uma igreja tão grande. Queria ir para uma outra também, né? Do mesmo porte. E fiquei lutando com o Senhor para não ficar na Betel. Por fim, Ele falou, filha, é aqui. Eu falei, tá bom, então se é aqui, o Senhor me faz apaixonar por essa igreja, porque está difícil, né? E Ele fez, gente, vocês não têm ideia, né? E durante muitos anos eu tive o privilégio de servir o Senhor aqui na Betel, com as crianças, os grupos de jovens, no louvor, né? E só saí daqui quando eu casei. Casei com um americano, ele não conseguia entender direito o culto, né? Era difícil para ele. E aí nós, então, mudamos. Eu mudei de Marlborough para Grafton e frequento uma igreja americana, né? Então, sendo assim, vou introduzir minha família também. Sou casada com o John. O John era um viúvo quando eu o conheci. Ele tinha 2 meninos, o Robert, que tinha 6 anos, o Sam, de 5. E nos casamos, eu ajudei a criar esses meninos. Logo em seguida, eu fiquei grávida. E temos o Mark, hoje, que já está com 11 anos. Né? E tem sido difícil, né? Não é fácil, mas o Senhor tem nos sustentado. Né? E é isso. E aí, sobre mim também ainda, para vocês, né, só ter uma ideia, eu me formei em psicologia. Eu comecei psicologia no Brasil e vivia numa luta, né? Não queria fazer psicologia, eu queria fazer mesmo estudar a Bíblia, né? Mas eu ficava, eu preciso de uma profissão, e fiz no Brasil e vim para cá, não consegui terminar aqui, né? Me lembro, a Cíntia tem um papel nisso, ela foi comigo até o Gordon College uma vez e demos a louca. Ela falou, Du, vamos lá. Quem sabe eles não vão te aceitar, né? E nós fomos e fui aceita, consegui terminar, então, a universidade aqui. E uns anos depois, eu fui para o mestrado, né? Que também foi um processo demorado, demoraram-se 10 anos para eu terminar esse mestrado. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, terminei. E, durante esse período, o Senhor foi me dando, né, experiências, amadurecimento, para que eu pudesse trabalhar para Ele, fazer aquilo que Ele quer, né? Quando eu terminei o mestrado, eu fiz o meu estágio aqui na Betel, fiz também na igreja, a igreja presbiteriana em Framingham, também, e foi durante um ano aqui, durante um ano lá. E logo depois eu comecei a trabalhar numa clínica no Advocates em Framingham, trabalhei lá também por um tempo. E aí o Senhor me chamou de volta para casa, né, para continuar cuidando dos filhos. O marido teve um negócio também que ele abriu, e eu falei, então, a gente entra junto como família. E é isso que eu tenho feito, né? Eu nunca tirei a licença, não tenho interesse de tirar a licença. O que eu tenho feito ultimamente, eu não posso clinicar, mas eu encontro com pessoas, a gente tem conversas guiadas, né, do aconselhamento dessa forma, né, sem realmente cobrar. Mas a minha paixão sempre foi a palavra de Deus, né? E eu acho que Deus usa
acho não, com certeza, todas as nossas experiências para a honra e glória dele. Então, é isso que a gente vai estar tentando fazer aqui nessa tarde, tá bem? Antes da gente começar, eu queria que a gente fizesse uma dinâmica. Tem uma caixa que eu queria que passasse por algumas mesas. Essa caixa tem uma foto de uma pessoa bem conhecida de todo mundo, e eu queria que você, ao abrir essa caixa, vai ser uma mulher por mesas, nós vamos espalhar ela por aí, que você falasse uma qualidade. Você só não pode falar a identidade da pessoa para ninguém mais, tá bem? Você vai ficar caladinha, vai abrir a caixa, falar a qualidade, fechar de volta e passar para a próxima mesa, tá bem? Vamos lá? Nós vamos começar aqui, a caixa está aqui nessa mesa. Vamos lá, Érica. Abre a caixa. Tem que começar comigo? Especial. Especial. Jussara. Inteligente. Cristiane. Nova. Paula. Esforçada. Denise. Generosa. Celina. Linda. Bia. Linda. Rose. Alegre. Cíntia. Meio quieta. Qual foi a palavra? Meio quieta. Quieta. Tá ótimo. Vocês estão curiosos para saber quem está? Que foto é essa que está nessa caixa? As que não viram, né? Vocês querem falar? Vocês que viram as fotos? A foto? Quem é? Eu mesma, né? Tem um espelho aí dentro dessa caixa, né? Eu queria poder fazer com cada uma de vocês para poder ver a expressão do rosto. Só algo para a gente começar a nossa tarde, né? Porque às vezes é tão difícil a gente falar palavras de carinho com a gente mesma, né? Palavras de cuidado, amorosa. A gente é tão dura, né, com a gente mesma. Somos boas com as amigas. Temos palavras ótimas para falar para as nossas amigas, mas não somos muito boas amigas com a gente mesma, né? Muitas vezes. Então, só para fazer a gente pensar um pouquinho. Mas nós estamos, então, falando do nosso tema, né? Nós lemos Colossenses 2:7. Nele, radicados, edificadas, confirmadas, nós vamos colocar aqui no feminino, na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Só mais uma coisinha antes da gente entrar no tema. Eu já estou morando aqui há 25 anos, então eu tenho um probleminha com português, gente. É ridículo, né? Mas quantas aqui estão morando aqui há 20 anos, por aí?
Tem um grupinho aí que me entende, né? Sabe o que é difícil? É que a gente esquece o português e aí a gente não aprendeu o inglês 100%, aí você fica naquele lugar que você não fala nenhuma 100%, nem a outra que você falava, né? A Tânia, que fez os slides que a gente vai ver agora, ela me ligou essa semana, ela falou, Du, tinha um erro de português nos seus slides. Eu falei, mesmo? Eu era tão orgulhosa de ser boa no português lá no Brasil. Aí eu já fiquei envergonhada. Ela falou, quintal, escreve Q-U. E você colocou QI. Eu falei, gente, está ruim assim? Fui para casa pensando, eu falei, nossa, está muito ruim. Depois eu fui olhar as minhas anotações, eu falei, não, eu coloquei QU. Eu acho que o computador, na hora que eu estava fazendo, modificou e eu não prestei atenção. Mas por um tempo eu fiquei, nossa, está pior do que eu pensava, né? Então, às vezes, eu misturo um pouquinho do inglês ali, mas vocês vão me desculpando, tá? Qualquer coisa. Voltando, então, para o texto, né? Que estamos falando sobre enraizadas, edificadas nele e firmadas na fé. Eu preparei esse slide aqui, se a gente puder, então, ver, que são as árvores do meu quintal. Nós mudamos para essa casa uns 2 anos e meio atrás e tem bastante árvores, né? Quando eu fiquei refletindo sobre o tema, eu falei, gente, está aqui, tá? Vou refletir um pouco sobre as minhas árvores aqui do quintal. Eu tenho árvores pequenas e frutíferas, essas são macieiras, né? Tem em volta de umas 6 macieiras lá. Podemos ir para a próxima. Tenho árvores altas, magras, essas são verdes o ano inteiro, elas são chamadas evergreen. Eu tenho árvores adolescentes e promissoras, essa daí ainda está um pouco novinha. Eu tenho árvores belas e floridas, né, cheia de flores. E ainda mais bela e mais florida, essa é uma pera, uma árvore de pera. Essa não está exatamente no meu quintal, está assim na divisa com o vizinho, é dele, mas eu tirei a foto. Achei linda e exuberante. Essas são as mais vividas e fortes, essas árvores estão lá por muito tempo, quase 100 anos. E essa é a mais velha do quintal. Essa árvore, você vê ela de longe, quando a gente está dirigindo para chegar lá em casa, eu vejo ela às vezes amarela por cima, agora no começo do spring. A gente vê ela bem de longe porque ela é a mais alta, a mais bela, e meu esposo acha que ela já tem quase 200 anos, essa árvore. Ela é um willow tree, né? Ela tem a força da willow tree, depois eu falo mais dela. Essa árvore é uma árvore interessante, né? Muito linda. As meninas que foram lá em casa um dia desse, elas, ai, que árvore mais linda, né? Mas ela é curiosa, né? Lembre-se disso. Tenho árvores mortas também, né? Que estão ocas já por dentro, precisam ser cortadas, um dia a gente corta elas. Essa árvore é a que eu falei, a árvore interessante também, né? Que já está morta, que foi sufocada, né? E acho que, sim, e essa árvore foi uma árvore que caiu. Recentemente a gente teve uma tempestade forte e ela está aí já no lixo para ser queimada, né? Preparando para morrer. E aí eu tirei a foto de uma árvore também que eu vi, não é do meu quintal, mas eu vi as raízes expostas, né? E eu falei, gente, olha, essa árvore está em perigo, né? Uma tempestade que vier aqui, ela vai tá bem fraquinha, bem propensa a cair, né? E assim termina o nosso slide, né? Mas por que eu fiquei pensando em árvore? Gente, Jesus, ele falou muito sobre parábolas, né? Jesus, ele usava as coisas do dia a dia para explicar a palavra de Deus. E se a gente pensar bem, a Bíblia é cheia de parábolas com plantas, né? Do joio, do trigo. Nós temos ali a passagem onde Jesus foi na figueira, não encontrou frutos. A gente tem a parábola das sementes, né? E Jesus, então, ele falava dessa forma. Então, eu queria usar as árvores do meu jardim para a gente falar um pouquinho nessa tarde sobre nós mesmos, né? As árvores somos nós, né? Não tá difícil a gente entender exatamente o que é isso. Mas eu queria falar especificamente das tempestades, né? Porque a árvore, todas elas estão lá no jardim, né? E as tempestades, elas vêm, né? É uma certeza. É a respeito só de quando, né? Não é se, é quando que ela vem. E da mesma forma é conosco. As tempestades, elas vêm nas nossas vidas. Não é uma questão de se elas vêm, é quando elas vêm. E eu acho que a gente vive muito distraída, a gente não se prepara para isso, para essas tempestades. Então, quando elas vêm,
Dependendo de como nós estamos, se estamos muito distraídas, elas podem fazer um estrago muito grande. Quando a árvore é forte, fiquei observando isso lá no meu quintal, aquela willow tree que eu mostrei, que é bem grande e forte, caiu um galho, né? Mas ela é tão forte que não faz diferença. Mas quando a árvore ela não tá com aquela raiz exposta, ela não está profundamente, né, fundada, ou ela está oca por dentro, um ventinho derruba ela, né? E ela cai. Então, todas nós sofremos perdas, seja do galho, seja a perda total, né? A árvore caindo. E aí eu queria que a gente falasse de 2 tipos de tempestades. Nós vamos gastar esse primeiro momento falando das tempestades exteriores, né? E quais são essas tempestades exteriores? Eu falei já do dia mau, né? Eu falei da tempestade que vem, é o dia mau. A Bíblia ela nos adverte disso. Ela fala em Efésios 6,13 que nós devemos tomar a armadura de Deus. Nós não temos em nós mesmas, tá? Nós não podemos ser fortes por nós mesmas. Nós precisamos do Senhor, da armadura dele, para que a gente possa resistir em que dia? No dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis, né? As dificuldades exteriores, né? Sabe aquele momento na sua vida que parece que puxaram o tapete de debaixo do seu pé e você caiu, que ficou zonza, que parece que você não consegue levantar de novo? Alguém sabe do que eu estou falando? Não sei se já aconteceu com você, mas comigo, vou te contar, viu? Se eu pudesse te contar os detalhes, várias vezes, mas, né, tem algumas instâncias que são piores, né? As tragédias, as calamidades, as adversidades, o infortúnio, a desgraça, ela vem na vida da gente, né? E na vida de mulher. Nós estamos falando aqui da mulher agora. Eu queria que a gente gastasse um tempinho e que você conversasse com as mulheres que estão na sua mesa. Tire ideias. Quais são as adversidades que acontecem na vida de uma mulher? E eu queria ouvir rapidamente de cada mesa. Vocês vão escolher uma palavra que vocês acham que é a dificuldade maior, e eu queria ouvir que alguém levantasse, eu não precisa nem levantar, mas que falasse bem alto. Vamos precisar de microfone, a tradutora lá está pedindo. Se já souberem a palavra, pode falar, por favor. Ou a situação, tá? Não precisa ser necessariamente uma palavra. Avião. Não, peraí. Isso aqui é a minha. Só quer que eu falo? É para falar uma palavra só do... Pode ser a situação, tá? Pode ser uma frase. Nós colocamos ser forte, porque a mulher tem que ser forte em todos os momentos. Não, mas o que eu estou querendo saber, quais são as tragédias que acontecem na vida de uma mulher? As tragédias. Que podem acontecer na vida de uma mulher. Você tem uma? Pode falar, então. Menopausa. Menopausa. Concordo. Ok. Essa mesa já tem? Já sabe de uma? A gente falou de quando não tem paz dentro de casa. Pode falar. Elas falaram falta de paz dentro de casa, né? Falta de paz dentro de casa. Brigas, contendas dentro de casa. Uhum. Vocês têm? Já tem? Você copiou, não? Ele é menopausa. O tempo para dar conta da rotina, trabalho fora, ser dona de casa, ser mãe. Eu acho que manejar o nosso tempo. Na verdade, não é que falta tempo, a gente é que tem muita coisa, né? Acúmulo, muito estresse. A nossa mesa aqui concluiu que traição, em todos os sentidos, assim, no casamento, na amizade, no trabalho, é uma tragédia assim que muito forte para a mulher sustentar. Sim.
traição, né? Vocês ouviram? Acho que relacionamentos em geral, né? Administrar bem as emoções em relacionamento com o marido, com filhos, trabalho, clientes, amigos, amigas, é isso. Ok. Parecido um pouco com a mesa aqui, né? Seria administrar a vida, né? Pode ir? Opa. Sim. A gente falou de duas coisas. Um diagnóstico humanamente irreversível de alguém que você ama, próximo de você, ou você mesma. E a perca também de uma pessoa que você ama muito. Isso aí, às vezes, tira o tapete debaixo do pé da gente. É sim. Um diagnóstico irreversível, uma morte. Uhum. A criação dos filhos. Criação Controle dos filhos. que nós queremos ter sobre a vida deles. Sim. Conversando aqui com as irmãs, e por experiência própria, eu acho que quando o dia mal chega com a enfermidade, tem que ter muita resiliência. Doença, né? A ansiedade. Uhum. Ansiedade. Que bom você tocou nesse ponto. A gente vai falar sobre isso à noite, na segunda palestra, né? Não necessariamente a ansiedade, mas relacionado com isso. Sim. A gente acha que quando a gente perde o controle, que a gente quer tomar conta de todas as coisas, você perde o controle e aí você fica até freeze, que você não consegue dar continuidade. Certo. Perda de controle. Preocupação. Preocupação sobre todas as coisas. Certo. Fica para a segunda palestra. Sim. A nossa mesa é a perda de um filho e o divórcio. Sim. Você precisa ter perseverança e resiliência. Eu acho que a culpa, né? Nós aqui conversando na mesa, a culpa machuca, a culpa em termos de que a gente se sente culpado por trabalhar e não dar conta da educação para os filhos, né? A gente se sente culpado por perder coisas. Fardo, né? Estamos falando muito de fardo, pesado. Sim. Nossa mesa tinha falado menopausa, mas já que já foi tocado nesse assunto, mudança de vida. Parece que a gente passa por várias etapas, né? Vem menstruação, vem casamento, vem criança, e cada vez parece que uma parte da gente muda, e é difícil, às vezes, de adaptar, né? Mudança é difícil mesmo, qualquer que seja. Ok. Nós estávamos conversando aqui entre nós e nós decidimos que a falta de perdão é muito difícil dentro da família. E, às vezes, acontece as mágoas e as acusações, e isso transforma um lar assim, em tragédia. Se não souber lidar com essa situação, o que vai acontecer? Vai haver muita, digamos, dispersa de família, né? As famílias vão ficar dispersas uma da outra, um vai para um canto, outro fica no outro, e não querem mais estarem juntas. E eu acho que isso faz estragar muito as famílias, e é um grande problema, se não souber lidarmos com, né, buscarmos força e sabedoria na palavra de Deus. Dissensões. Sim. Bom, nós chegamos à conclusão que a morte em vida foi falado em morte, quando a pessoa literalmente morte, né? Quando a pessoa literalmente passa daqui para uma outra vida, mas muitas vezes nós temos que lidar com lutos de planos, de sonhos, de coisas que acontecem na vida da gente, e que é muito lindo quando a gente vê no Facebook ou Instagram, qualquer rede social, está com medo, vai com medo, fácil de falar, muito difícil de fazer, mas a gente tem que fazer. Então, as mortes em vida, nós chegamos a essa conclusão. Sim, luto.
Mais alguém? A última mesa A última aqui. mesa. O financeiro, que não está no nosso controle na maioria das vezes, que é o poder econômico do mundo. Então, muitas das vezes não está no nosso... Sim. Ok, obrigada, meninas. Vocês trouxeram bastante assuntos bons, né? Com uma tragédia, sempre há uma perda. Quando uma tragédia vem, sempre há uma perda. Por exemplo, vocês falaram de morte. Qual é a perda na morte? Nós perdemos a pessoa, primeiramente, um parente, um marido, um filho, uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão, um amigo, né? Nós perdemos alguém. Com isso, uma esposa que era esposa, ela deixa de ser esposa, ela se torna viúva, né? E se ela era casada, depois vocês falaram também de separação, de divórcio, né? Há uma perda também de status. Ela já não é mais uma mulher casada, ela é uma mulher divorciada, ela é separada, que seja, né? Com isso também vem solidão, vem vazio, né? Perde o preenchimento, né? De ter uma pessoa com ela. Algumas de vocês falaram sobre pobreza, dificuldade financeira, né? Com isso tem perda, né, de materiais, de estabilidade. Vocês não falaram, né? Mas eu pensei em abusos, né? Escrevi aqui, nós temos abusos físicos, sexuais, abusos emocionais, psicológicos, de toda forma, né? Perde a saúde mental, saúde física, né? O nosso corpo e a nossa mente são conectados, uma coisa não acontece separada, nós estamos todos conectados. Perda de identidade, muitas vezes, de confusão, né? De confiança. Então, todas as adversidades que acontecem na vida da gente vai nos trazer uma perda. E nós vivemos com perdas. Somos como essas árvores sem braços, muitas vezes, né, que perderam ali um galho. E a gente vai vivendo assim, né? Muitas de vocês já falaram, mas tem que ser resiliente, né? Tem que continuar. E eu queria, se eu pudesse chegar aqui para você e falar, não, você tem que ser mesmo resiliente, forte, continue, engole essa dor, mas não é isso que eu vim aqui falar para você. Eu vim falar para você que você realmente não tem essa força sozinha. Você não pode. Mas você tem acesso à fonte que pode te fortalecer. Vocês já sabem onde é que eu estou indo, né? Mas antes da gente chegar lá, eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia no livro de Ruth. Ruth está logo depois de Juízes. Enquanto vocês vão aí abrindo o livro de Ruth, eu queria só dar um contexto, né, do que está acontecendo nesse período de Ruth. Tem o livro de Juízes, e a gente, para quem já leu o livro de Juízes, sabe que foi o período em Israel, onde não haviam reis ainda, e o povo fazia basicamente o que queriam. Não havia lei, eles faziam cada um conforme achava o que devia fazer, e é um livro muito confuso quando você lê, tem cada situação ali que você fala, meu Deus, como isso é possível, né? E a história, então, de Naomi, né, que começa com ela, com a família dela saindo da cidade, dali de Judá, é esse contexto. Logo depois que termina Juízes ali, o povo ele está sendo oprimido pelas nações vizinhas, pela desobediência a Deus. Então, Deus permitia que as nações vizinhas oprimissem eles, pegassem os bens deles e fizessem eles de escravos, tinham que pagar o que tivesse que pagar ali, ele tomava as comidas deles, e eles viviam numa miséria tremenda. E ainda para piorar a situação, veio uma seca. O Senhor manda uma seca para Israel, sobre Israel. E nós começamos, então, esse livro de Ruth, com essa família, com Naomi, saindo de Judá para a terra de Moabe. Alguém falou em mudança aqui, né? Do estresse da mudança. Agora, você imagina uma mulher que cresceu ouvindo que essa é a terra prometida. O Senhor tem essa terra aqui para nós. A bênção dele está aqui conosco. De repente, a bênção parece que já não está mais lá. E o marido decide, nós estamos passando fome aqui, nós temos que mudar para um outro país. Nós vamos para Moabe, que era um país de povo pagão. Você sair da bênção, da terra da bênção, para morar num lugar de um povo pagão, no meio de um povo pagão, que mudança.
É como se você saísse de uma mansão linda, maravilhosa, com piscina e tudo mais, para um barraquinho, talvez uma favela, para morar na favela. Eu não gostaria de organizar essa mudança. Você gostaria? Não. Ela sai com os filhos e com o marido, e é uma viagem longa, pelo deserto, perigosa, mas eles viajam e chegam até a Moabe. E aqui é interessante porque eu acho que vocês vão se identificar com ela, porque nós todas somos imigrantes, né? Talvez uma ou outra nasceu aqui, mas mesmo assim é filha de imigrante. Sair da sua nação e ir para uma outra nação. Tem muitas coisas, a gente é grata, né, pela nação que nos acolhe, mas é difícil, não é? Me falem aí, o que é difícil para você? Pode falar bem alto, fala. A adaptação é difícil, a língua é difícil, não é? A gente sofre discriminação? Sofremos discriminação. Os costumes, a gente não sabe muita coisa, não é? A gente tem que aprender, parece que tudo de novo. Tem aquela coisa também da nossa identidade, parece que a gente não é mais a mesma pessoa, não é isso? A gente parece que não consegue mais, não sabe nem falar o português direito, mas a gente perde, né? Tantas as coisas que a gente tinha ficaram para trás, os parentes ficaram para trás, os amigos ficaram para trás, toda a familiaridade que a gente tinha, seja lá da rua que você morava, da cidade né, que você morava, você conhecia todo mundo, você virava ali a rua, você não precisava de mapa, você sabia chegar, né? Os carros, as pessoas, todo mundo te conhecia, se você morava numa cidade pequena, conheciam seus pais, sabiam quem você era, né? A identidade é fácil para você. Quando você vem para uma outra nação, meu Senhor, parece que a gente tem que começar tudo de novo. Parece que a gente fica se sentindo até meio que aleijado, né? Eu estava lendo um artigo uma vez que ele fala isso do imigrante, né? Que é quase como se fosse aleijado, porque não consegue falar a língua direito, aleijado nesse sentido, né? De ter que, parece que vive capengando aqui, né? E assim a gente vai vivendo nessa terra. E eu imagino Noemi vivendo numa terra com um povo pagão, aonde ela estava acostumada a ouvir, bom, não no período de Juízes, que esse período foi terrível para ela, mas o povo todo se reunia em Israel, em Jerusalém, uma vez por ano, e eles faziam uma cultuação ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E quando ela muda para Moabe, certamente ela está vendo para todo lugar ídolos, pessoas fazendo adoração a ídolos, né? E isso foi uma coisa muito dolorosa para ela, foi uma perda. Noemi, ela começa a vida dela aqui nesse período com uma perda, né? De deixar tudo para trás. E aí, alguém falou uma coisa interessante aqui também, né? Que eu vou voltar um pouquinho aqui no povo do período ali de Juízes e também já no período dessa história aqui de Noemi, que a gente vê que os pecados de uma nação, ele afeta todo mundo individualmente, né? E que aquele povo que pecou, você pode dizer, mas Noemi talvez não adorava deuses, a família dela, nós não temos muita informação em relação a isso, mas eles também pagaram o preço, né? Todos pagaram o preço. E nós vemos ela, então, botando tudo nas costas e deixando tudo para trás, sem saber se iria voltar um dia ou não. Talvez, né? Eles planejaram voltar, não sabemos ao certo. Quando Noemi chega em Moabe, a Bíblia fala, ainda no primeiro capítulo, que ela sofre uma outra perda. Vocês lembram? O que acontece? Perdeu o esposo. O esposo dela morre. Agora, ela se encontra numa terra estrangeira, com 2 filhos, a Bíblia também não fala a idade dos filhos, mas sem um esposo. Então, se esses filhos, né, fossem ali pequenos ou adolescentes, nós temos ali uma mãe com dificuldades, né, para criar esses filhos sozinha. E aí a Bíblia continua contando a história que eles, né, crescem, ou se eram já crescidos, eles tomam mulheres
moabitas para se casarem, né? Os 2 filhos se casam com mulheres moabitas. Agora, Noemi, como uma boa israelita, ela cresceu ouvindo que um israelita se casa com um israelita. Você não casa com pessoas pagãs. Porque o que acontece? O que poderia acontecer num casamento misto? Né? Nós já entendemos. Essas mulheres iam levar esses homens a serem idólatras e esquecerem o Deus de Israel. Então, eu não penso que ela estava muito feliz com essa situação. Com as noras, né? Talvez, a princípio. Mas ela não teve muito o que fazer. Foi a escolha dos filhos, né? Que se casaram com essas mulheres idólatras. Noemi continua a vida dela, né? E mais na frente, ela vai sofrer uma outra perda bem grande, que é os 2 filhos. Gente, os 2 filhos, não foi só um. Os 2 filhos morrem. Eu nunca, né, perdi nenhum filho, misericórdia, mas eu imagino a dor de uma mãe, perder um filho e os 2 filhos. Essa mulher, ela se encontra numa terra estrangeira, sozinha. A gente não escuta menção de que os pais dela dão essa impressão que já não estão presentes mais, porque nós vamos ver que ela vai retornar e ela não retorna para a casa dos pais. Ela já é uma mulher idosa e ela volta sem os filhos e sem o marido. Ela resolve voltar porque ela ouve dizer que tem pão de novo em Israel. Então, ela pega as trouxinhas dela, depois de tantas perdas, e volta para Israel. E ela volta com as 2 noras. E no caminho elas têm aquela conversa que a gente conhece, né, que ela manda as noras voltarem para casa para voltar para a casa dos pais. E elas ficam naquele não, eu vou com você. E ela, não, eu quero que vocês voltem. Nós sabemos, então, que uma delas volta. Orfa volta. E nós sabemos que Ruth diz, não, eu vou com você. Aonde fores, eu vou também. Né? Aquele famoso versículo que a gente conhece. E aqui, gente, nós vemos essa mulher mudando de nome. Eu queria que a gente lembrasse disso. O nome Noemi é um nome que significa agraciada de Deus, bonita, feliz, alegre. Esse é o significado do nome Noemi. Quando essa mulher volta para Israel, ela já não é a mesma. Ela sofreu tantas perdas na vida dela. E a gente vai ver ali na frente que ela pede para mudar o nome dela. Ela pede para mudar o nome para Mara, que é uma mulher amarga. Porque as perdas, elas nos trazem amargura. É difícil viver, né, com perdas, porque a gente tem expectativas, a gente cria expectativas, a gente quer que a vida aconteça da forma que a gente quer. A gente entra nos planos achando que vai dar tudo certo, que a gente vai ser feliz, que a gente, né, que é isso mesmo que deveria ser. E o difícil dessas circunstâncias, né, como eu falei antes, que a gente pega a gente de surpresa, é isso. Esse elemento de que, como assim está acontecendo? Eu não tenho controle, eu escutei controle 3 vezes aí, eu estou perdendo o controle de tudo. E, honestamente, a gente demora um tempão para a gente perceber que a gente não tem mesmo controle. De nada. De nada. E é mais fácil quando a gente entende isso, que a gente não tem o controle, que só o Senhor tem o controle. Porque aí a gente para de lutar, né? Mas a gente vê aí Noemi, voltando para casa, amarga. E já pulei bastante aqui. Noemi tinha uma coisa interessante também sobre ela. Ela estava ciente de que tudo o que estava acontecendo na vida dela não foi por acaso, de que Deus estava causando isso na vida dela. A gente sabe disso pelos alguns versículos que, né, ela fala que o Todo-Poderoso
pesou a mão sobre mim. Ele decidiu pesar a mão sobre mim. Então, ela sabia que não era um acaso. Ela não estava entendendo. Ela não estava feliz, ela estava muito amarga. Você já chegou nesse momento da sua vida que você fica amarga, que você fala, o Senhor não me ama? Eu já. Não só uma vez. Mas houve um período que foi bem difícil. Que eu olhei para o céu e falei, o Senhor não me ama. Como o Senhor pode deixar isso acontecer na minha vida? Como o Senhor está deixando eu passar por isso? Não é possível, Senhor. Aquelas situações assim que você não tem saída. Não tem conselheiro do mundo que possa te ajudar, nem pastor que possa te dar. Não tem. Me encontrei numa situação dessas. E eu falei, Senhor, não é possível. E eu imagino que Noemi se encontra nesse período. Ela fala, Senhor, não é possível. Como assim? E ela deixou aquela raiz, né, falando de árvore, ela deixou a raiz de amargura entrar no coração dela. Noemi dá-se a impressão que ela não esperava mais nada de Deus. A vida é assim mesmo. As coisas acontecem, as tragédias acontecem, elas não param. Não sei, eu estou aqui conjecturando. Talvez ela pensou assim, não tem mais nada para perder mesmo, só minha vida. Se perder também, está ótimo, né? Já resolvi o meu problema. Talvez ela pensou assim, sou uma mulher velha, não tenho marido, não tenho mais filhos, não tenho mais nada, não tenho casa, estou voltando pobre. Não tenho mais nada para perder e não espero mais nada de Deus. Eu não sei se você se encontra nesse momento. Não espero mais nada de Deus. Eu estou vivendo por viver, estou carregando, estou levando. Mas nada mais vai acontecer. É um lugar difícil, né? Quando Noemi chega em Israel, a cidade inteira comenta a volta dela. E sempre tem aquelas mulheres fofoqueiras, que as mulheres, elas perguntaram assim, não é esta Noemi? Elas estavam espantadas. Essa pergunta, não é esta Noemi, é uma pergunta que elas estão expressando, essa mulher tinha uma vida ótima, que ela tinha um marido, tinha filhos, era tão feliz, essa mulher sai e ela volta desse jeito. Gente, eu imagino até o corpo de Noemi, a fisionomia dela, porque o sofrimento ele traz marcas corporais na gente, né? Tem um livro interessante que ele fala que dos traumas que a gente sofre, né? Que deixa marcas no nosso corpo. É possível você ver fisicamente. Imagina o rosto dessa mulher. Um rosto de uma mulher sofrida, né? E de uma mulher amarga. E ainda ter que escutar isso das mulheres, das vizinhas. Não era esta Noemi. E ela dá essa resposta para elas, né? E aqui também é uma perda, né, para ela, porque ela foi deixada exposta a comentários maldosos de pessoas. Quantas circunstâncias na vida da gente também não acontece que a gente fica expostas aos comentários maldosos, né? Irmãs, falando aqui com mulheres, né? Nós somos muito boas nisso. Então, cuidado. Porque quando alguém está passando por uma situação difícil, a pior coisa que pode acontecer, ou que você pode fazer, é fazer um comentário maldoso. Você está botando o dedo na ferida da pessoa, não está ajudando. Então, cuidado com os comentários, né? Então, a gente vê que a resposta de Noemi, quando ela fala, não me chame mais Noemi, porque eu não sou mais essa mulher, mas me chamem de Mara, de amarga. A gente vê aqui que ela está dizendo, eu não tenho mais esperança, eu perdi a esperança, completamente. Ela agora vê a vida através de olhos amargos. Ela já não era mais doce. Ela já não conseguia mais sonhar. Você já está assim? Talvez ela pensou, vou viver aqui em Judá, nessa casinha que eu tinha aqui, até chegar os meus dias e esperar a morte. O
o Senhor não vai fazer mais nada por mim. Ela já não cria, ela cria na soberania dele, mas ela já não cria na bondade dele, nem no amor. Ela não acreditava que o Senhor estava fazendo algo na vida dela. Ela achou que já tinha chegado ao fim. Quantas aqui estiveram decepcionadas com Deus? Ou está decepcionada com Deus nesse momento? Talvez você não queira falar nem levantar a mão, né? Mas fale isso para o Senhor. Senhor, eu estou decepcionada com o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor não vai ficar ofendido com isso. Ele é grande, Ele consegue lidar com esse sentimento. Senhor, eu estou decepcionada com o Senhor, eu esperava mais do Senhor. Fala, pode falar. Sabe por quê, irmãs? Porque o pecado é não falar, mas deixar que isso cresça, infeste no seu coração. Essa raiz de amargura no seu coração. E você fica amarga com o Senhor. E o Senhor sonda os nossos corações, Ele sabe o que está aí dentro. Ele vê, Ele sabe dos seus sentimentos. Então é melhor você falar para Ele, Senhor, eu não sei o que fazer com isso. Me ajuda. Me ajuda, eu preciso que o Senhor me ajude. Me mostre de novo quem o Senhor é. Me dê sonhos novamente, me dê esperança. Me mostre o que o Senhor está fazendo na minha vida, porque eu vou te falar. O Senhor está fazendo algo na vida de cada uma aqui. Não pense que você está passando desapercebida. Não pense que as circunstâncias que você está vivendo agora são alheias, que o Senhor não está vendo. Está acontecendo porque o Senhor não está vendo, porque Ele não está cuidando. Porque se estivesse cuidando, não estava acontecendo. Não é. Presta atenção. Ele está fazendo algo. Você tem que esperar. Esperar. E aqui entra uma parte linda da história. E eu queria falar um pouquinho, antes da gente entrar nessa última parte da história. Eu estou fazendo inferências, tá? A Bíblia não fala disso, gente, mas eu pensei muito sobre a depressão. Porque quando a gente sofre perdas grandes, né? Quando eu conversava com alguns clientes e clientes com depressões, a maioria relatava uma perda, ou várias perdas, né? Muito grandes, que destabilizou, que tirou a esperança, que tirou a fé. E eu penso que Noemi, ela passou esse período, quem sabe até deprimida mesmo. Passou a vontade de viver. Sabe aquela coisa que você gosta de fazer, que você quer levantar para fazer, que você é excited, ou uma coisa que você é boa, né? Que Deus colocou esse desejo no seu coração para você fazer, e você tem prazer em fazer. Mas que quando você começa a passar por algumas perdas assim, esse prazer começa a desaparecer. Aí você já não quer mais fazer. Até aquelas atividades que você, de repente, quer sair com uma amiga, ir no mall, comprar uma roupa, não quero mais. Já não tem gosto. Parece que a vida passa a ficar sem gosto. E daí a pouco, começa a dar vontade de morrer. Aí começa a ficar um problema mais sério, né? E vem aqueles pensamentos, às vezes, na mente da gente. Ai, seria melhor se eu não estivesse aqui. Até então, ok, é uma depressão. É normal esse pensamento passar na mente, mas quando a mulher ou a pessoa começa a pensar em meios de como, se ele acabar com a própria vida, aí o problema é um problema sério, né? Aí precisa de ajuda já no começo, já começou a sentir que está assim, né? Perdeu o gosto para a vida, já, peraí, será que eu estou passando por alguma coisa? Aí eu vou procurar ajuda, antes que chegue nesse outro estágio mais sério, né? De já começar a pensar que não vale mais a pena, né? Tá aqui. Então vamos ficar atentas com isso, né? A Bíblia não fala, mas quem sabe Noemi estava com depressão também, né? Depois de tantas perdas que ela passou. E o que você faz para continuar tendo fé diante da tempestade ou das circunstâncias difíceis da sua vida? Orar? Ouvi aí? Foi isso? Orar, né? Vai pensando aí nessa pergunta. O que você faz para continuar tendo fé diante das circunstâncias difíceis da vida?
As árvores ali do meu jardim, coitadas, elas não têm opção, né? Elas têm que permanecer, elas ficam ali. A tempestade vem, né? Com certeza. Elas se mantêm de pé. Elas só permanecem. Lembrem dessa palavra, elas só permanecem. O cair ou ficar em pé vai depender da qualidade da raiz dela, que a gente já falou disso, né? Quão profunda, quão firmada ela é, quão mais saudável ela é, mais chance ela tem de sobreviver, de ficar em pé, aquela situação, aquela tempestade, né? Não é a força da árvore sozinha, mas aquilo que ela recebe do solo, né? E eu queria só dar uma pausazinha aqui agora, porque quando eu me apresentei, eu não falei de um grupo que a gente participa nas quartas-feiras de manhã, depois eu dou mais detalhes para vocês, mas se chama Bible Study Fellowship. É um estudo bíblico que acontece no mundo inteiro, ele não é vinculado com nenhuma igreja, mas quem estiver livre nas quartas-feiras de manhã e quiser se juntar, nós nos reunimos numa igreja em Hopkins, então depois eu dou o endereço para quem quiser. Tem online também, para quem não pode. E a gente chama BSF, né, que é o curto para o nome do BSF. Mas o ano passado nós estudamos sobre a história do povo de Israel, do exílio e do retorno. E nesse período, gente, nós revisitamos e estudamos a fidelidade de Deus, sobre a fidelidade de Deus. As promessas que Deus fez para o povo dele, nós podemos ver cada uma cumprida no tempo determinado, quando Deus chamava, levantava o povo, fortalecia, acordava aqueles que estavam dormindo, para que tudo acontecesse, para que a promessa ou as promessas que ele fez fossem cumpridas. Então, passar aquele ano, para mim, foi assim, uau, Senhor, porque quantas vezes eu não, as minhas dúvidas, né, da tua fidelidade, do teu amor, da tua bondade, revisitar tudo isso serviu de fortalecimento para a minha fé, né? Estão aqui as irmãs que participaram comigo, elas estão ali, sacudindo a cabeça, concordando. Porque é isso, quando a gente revisita e lê aquilo que o Senhor fez, isso fortalece a nossa fé. Deus, ele é um Deus cumpridor de promessa. Ele não é homem para mentir. Deus não está de brincadeira. Ele não esquece, não passa desapercebido, né? A gente vê Deus agindo na história do povo dele de maneira soberana. E quando o diabo ele puxava o tapete de debaixo dos pés do povo dele, tentando destruir, né, Deus ele usava e revertia a situação, né? Lembrando de José ali. Ele faz isso. Ele permite até o mal que Satanás quer fazer nas nossas vidas. Ele usa isso como circunstâncias para trabalhar em nós, para trabalhar nos que estão às nossas voltas, nas pessoas que estão nos observando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos sair daqui essa manhã com essa certeza, ok? Todas as coisas. O convite hoje, dessa tarde, é para você permanecer no Senhor. Eu não tenho uma solução para o seu problema, mas eu queria te convidar a permanecer no Senhor. Talvez o seu problema não vá desaparecer hoje, saindo daqui e falar, isso já vai chegar, já está... Não, talvez não vai. Eu não sei quanto tempo você tem que continuar passando por isso. Mas eu queria te convidar a permanecer no Senhor, como as árvores permanecem no Senhor. E nós vamos, depois, mais tarde, conversar sobre o sugar, as raízes serem aprofundadas, e é só o Senhor que pode fazer isso, só o Senhor que pode nos puxar para baixo, nós não podemos chegar até Ele, mas Ele pode, você pode pedir, e Ele vai te puxar para baixo, para que as raízes, quanto mais profundas, elas possam ter acesso a partes do solo que ela não tinha antes, alimentos que ela não recebia antes, que são mais profundos, mas ela vai ter esse acesso, que ela vai necessitar, para que ela seja nutrida e fortalecida, né? Então, nós sabemos o caminho. Eu queria te pedir que você não se afastasse do Senhor, porque Noemi, ela ficou amarga, mas ela não se afastou do Senhor. Ela continua crendo na soberania de Deus. Hebreus 12:15, ele fala, não se separe da graça de Deus, para que não haja em ti raiz de amargura.
para que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Essa referência aqui de amargura, ela volta para o livro de Deuteronômio 29:18, né, que fala que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, cujo coração se desvie do Senhor e vá servir aos deuses destas nações. Quando as dificuldades vêm, elas têm esse poder de nos afastar do Senhor. Então, cuidado. Entra no coração e essa dúvida, né? O Senhor não cuida de mim, o Senhor não é um pai bom. E isso pode afastar você do Senhor. Então, não deixe o Senhor. Busque se cercar da palavra dele. Lembre quão fiel ele tem sido a você no passado. Se você olhar para trás, eu não sei quando o Senhor te chamou, você foi convertida, mas eu, desde criança, apesar das dificuldades, eu olho para trás, eu vejo a mão do Senhor em todas as coisas, nos detalhes pequenos, em me trazer para cá, em cuidar de coisas que eu nem pensava. Às vezes ele vai à frente, já fez, já abriu a porta, aí eu chego lá e falo, nossa, Senhor, eu nem orei a respeito, o Senhor já sabia que eu precisava, já. Ele é assim, e não é só comigo, ele é assim com todas nós. Se você pertence a ele, ele é assim com você, né? Ele é esse Pai. E a gente vai pedir forças para ele, para permanecer nele, né? Se você continuar lendo os próximos capítulos de Ruth, você vai parar para ler que Noemi, ela está para ver Deus em ação. Esse Deus da história do seu povo, ele é um Deus pessoal. E ele é um Deus pessoal para Noemi. Ele é um Deus que sempre esteve presente na vida de Noemi. Ele é um Deus de recomeços. Quando a gente pensa que o fim chegou, ele recomeça. Ele pode fazer tudo de novo, tudo diferente. Não é? Não é ele que ressuscita mortos quando Marta e Maria acharam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas agora já passaram-se esses tantos de dia aí, agora não tem mais nada que o Senhor possa fazer por nós, Senhor. Ah, se o Senhor estivesse aqui. E o Senhor olha para elas, né? E o que o Senhor faz? O Senhor ressuscita Lázaro. Essas mulheres ficaram, como assim? A gente nem tinha pensado nisso para orar, para que o Senhor ressuscitasse ele, né? Ele é esse Deus assim que revive ossos secos. Faz um exército de ossos secos, né? E ele está prosseguindo com a história dele. Noemi, ela não podia ter ideia do que Deus estava fazendo na sua vida. Você já parou para pensar que Noemi, ela foi escolhida por Deus para ser a tataravó do rei mais famoso da história de Israel? Ela é a tataravó de Davi, do rei Davi. E maior ainda, gente, se você ler Mateus capítulo 1, da genealogia de Jesus, ela fez parte, não está lá porque é mulher, né? Mas ela fez parte, porque do rei Davi nós temos o Senhor Jesus Cristo. Essa é a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Passa-se por Noemi. Gente, acho que ela não pensava isso. Que Deus ia fazer isso na vida dela? Como assim? Como ela pensava pequeno? Ela não podia imaginar nos planos que Deus tinha para a vida dela, né? E aí você vai poder dizer assim, mas espera aí, ela não era relacionada com Ruth, né? Ruth era só a nora dela, que se casou com Boaz, né? Mas aí eu queria te convidar para que você examinasse, porque, olha, se não fosse por Noemi, primeiro Ruth não teria feito parte da família, né? Vindo para a família dela. Dá-se a impressão aqui que Ruth conheceu o Senhor ainda em Moabe, obviamente, senão ela não teria vindo de volta para Israel com Noemi. Pela fidelidade de Noemi, do marido, talvez, que faleceu, né? Também não sabemos quanto tempo foi a convivência, mas certamente,
por causa de Noemi. Porque ela falou, aonde tu fores, eu vou também. Aonde deitares, eu me deitarei. Aonde o amor dela era com Noemi. Tanto que ela falou, eu não vou voltar para a casa dos meus pais. Porque ela viu algo em Noemi especial. Ela viu o Senhor, apesar da amargura. Essa mulher mostrou uma vida de fé. Ela apresentou o Senhor para Ruth, né? Então, se não fosse Noemi, não tinha Ruth, para começo de conversa, né? E a gente vê que Boaz também era parente de quem? De Noemi. Ele não era, né? Ele casou com Ruth, mas ele era parente de Noemi. E o Senhor, ele usou Boaz como alguém para abençoar essa família, né? Para restaurar a honra dessa família, né? Nós também vemos aqui que Noemi, ela instruiu Ruth no que fazer, nos costumes judaicos. Também ali você vai na eira, onde ia lá colher o trigo que sobrava. Olha, minha filha, você vai ali, você fica nas beiradas, porque é assim que se faz. E ela foi instruindo Ruth em todas essas coisas. E quando chegou o dia da colheita, né, que Boaz estava ali na eira, ela ensinou Ruth, você vai vestir o seu melhor vestido, você vai se perfumar, você vai botar o véu, porque você não vai se identificar quem você é até a hora que você vai se deitar nos pés dele. E quando ele perceber que você está ali nos pés dele, e aí você vai se dar a conhecer, né? Tudo isso era um costume. Ela, na verdade, ela estava basicamente dizendo, casa comigo, né? E ele, então, o Senhor já estava trabalhando, né, no coração de todos, com o plano dele. Boaz aceita, né? Tem ali todo um plano também, porque existia um outro resgatador. Primeiro, ele teve que ir lá na cidade, mostrar para eles, explicar, olha, se você for resgatar a Noemi, a família dela, você tem que casar com a Moabita, né? E esse homem, não quero me casar com Moabita. Mas Boaz, então, ele se casa com ela, né? Se casa com ela, e a Bíblia fala que Noemi, e eles têm um filho, e Noemi toma esse filho e coloca no regaço, né, nos braços, e ela toma esse menino, entra para dentro com esse menino, e ela vai lá cuidar desse menino, né? A avó, quem aqui é vó? Né? E ela vai ali amar e cuidar desse menino. Então, ela é uma figura muito importante na história do povo de Deus. A gente fala muito de Ruth, né? Quando a gente lê o livro de Ruth, a gente quase não dá importância a Noemi. Mas quando eu estava lendo, eu falei, Senhor, olha essa mulher, as perdas dela, né? A gente não vê, mas olha o plano, olha o que o Senhor está fazendo na vida dessa mulher, né? E através de Ruth e Noemi, ela foi elevada ao padrão do status perdão, o contrário. Através de Noemi, Ruth foi elevada ao padrão, o status das matriarcas de Israel, né? Então, gente, Deus, ele dá uma nova identidade para Noemi, uma nova história para ela, quando ela achava que já era o fim, que não tinha mais nada. Ela foi considerada como mãe para Ruth, tanto é que tem um versículo que fala, olha, essa mulher, essa Ruth, ela é melhor para você do que 7 filhos. Ela perdeu 2, mas ganhou uma nora, uma filha, né, melhor do que 7 filhos. E quando Ruth se casou com Boaz, ela ganhou um genro. Depois ela ganhou o neto, ela ganhou a família ali de Boaz, né? Ela foi viver na casa com eles. Boaz, a Bíblia mostra que era um homem de bens, né? Não que isso signifique muita coisa, mas aqui nesse momento a Bíblia, acho que o Senhor está nos mostrando algo, né? Ela perdeu os bens, ela, na verdade, não tinha muito quando saiu, mas o Senhor supriu, né? Deu para ela o que ela precisava. Ela ganha o respeito de volta, né? E aí é interessante que as mulheres, de novo, né? Elas então disseram a Noemi, nesse período da história dela, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz.
E as vizinhas diziam, a Noemi nasceu um filho. Né? Imagina. E ela foi se chamada de novo de Noemi. E não mais de Mara. Né? E ela foi muito mais abençoada do que aquilo que ela sabia que poderia ser. Né? E nós hoje podemos olhar para trás e ler a história de Noemi, e nós podemos saber o fruto que isso produziu na vida dela. Veja bem, ela nunca imaginou que a linhagem dela levaria para o Messias, né? Mas nós sabemos disso, nós podemos ler e sabemos e fazer essa conexão. Então, às vezes, o fruto da nossa vida fica aí uma outra lição. Talvez a gente não veja o maior deles, né? Mas a nossa vida, a nossa existência é para quê? Para a honra e a glória do Senhor. Mesmo que eu não veja, mas que o Senhor veja, que outros vejam, né? Que sirva para o propósito de Deus. E hoje nós podemos olhar para a história da vida dela e entender o propósito de Deus na vida dela. Ele a escolheu para fazer parte de um plano redentor, usando a sua vida como exemplo de alguém que perdeu tudo, que estava sem esperança, amargurada, e mostrar-nos hoje que não devemos nunca basear nossa fé pelas nossas circunstâncias. Né? Hebreus 3, ele fala que os caminhos de Deus, eles são eternos, e ainda que a figueira não floresça, falando de planta de novo, não haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Tem aquela canção que fala, não olhe as circunstâncias, é antiga, né? Eu gosto às vezes de cantar ela, porque são canções, né, que me lembram da palavra do Senhor. E ela fala isso mesmo, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor. Né? Então, Deus demonstrou para Noemi que a identidade dela não estava baseada, escutem isso porque é importante, no marido, na casa, nem mesmo na nação que ela nasceu, que é a terra prometida, né? Que às vezes o povo se confunde com sou brasileira, sou... Não. A identidade dela, a possessão dela, está baseada nele. A sua vida, quem você é, Deus escolheu você nascer no Brasil, ter a cor do cabelo que tem, né? Falar o português que a gente fala, mas não é isso que te define. Não é isso. O Senhor é que te define. Não é? E Noemi, ela pôde entender isso no final da vida dela. E nós já estamos quase encerrando. Isaías 64:4, ele diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E 1 Coríntios 2:9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Então, irmãs, fiquem firmes, viu? As tempestades vão vir, tá? Mas olha, você não vai ter força em você mesma. Você não vai saber o que fazer muitas vezes. Mas saiba que você tem um Deus que está te sustentando em pé. E nós precisamos aprender a buscar mais o Senhor. Para que aquela raiz que eu falei, né, seja mais aprofundada. Nós precisamos buscar a face do Senhor em oração. Nosso Deus, como a gente pode viver sem oração? Eu oro muito pouco. Eu acho que esse período muito difícil que eu passei, na época a mensagem foi, tem pouca oração. Nós temos que orar o tempo todo por todas as coisas. Levar para o Senhor todas as coisas. Então precisamos orar, buscando a orientação de Deus para nossas vidas, nos prepararmos para esse dia mau. E quando o dia mau chegar, tem recursos que o Senhor nos dá. Como, por exemplo, igreja. Como, por exemplo, umas às outras, irmãs sábias, né? Que as mais velhas aconselhem as mais novas.
que já passou por tanta experiência e pode dizer, olha, assim funcionou comigo, ou assim não vai dar certo, né? E temos o corpo de Cristo, onde nós podemos buscar esses recursos também, primeiramente o Senhor. E permanecermos, mesmo sem entender o que está acontecendo. Vamos permanecer. Espere a tempestade passar. Ok? Porque vai ter um resultado. Ele está trabalhando, Ele está fazendo algo. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é tão bom. Ó Deus, obrigada pela tua fidelidade. O Senhor está mostrando desde o início da Bíblia até o fim, Deus, que o Senhor é esse Deus fiel que não é homem para mentir. Que quando faz uma promessa, o Senhor cumpre no tempo determinado, Deus. Perdão, Pai, quando muitas vezes, Senhor, nós chegamos nesse estado, Deus, de duvidar do teu amor, da tua fidelidade para conosco, Senhor. Porque muitas vezes as circunstâncias vêm, Senhor, a tempestade é forte, somos temerosas, Deus. Achamos que estamos sozinhas, abandonadas, Pai, mas não estamos, Senhor. Ó Deus, nos ajude a olhar para a tua palavra, aprender com mulheres como Noemi, Deus, que perdeu tudo, Senhor, num determinado momento da vida dela, Pai. Perdas duras, Senhor, que muda mesmo quem a gente é, Senhor. Que traz amargura para o nosso coração, Senhor, mas que possamos lembrar nessa tarde, Deus, que não deixemos essa raiz de amargura se aprofundar em nós, ó Deus, mas entregamos o nosso coração para o Senhor, para que o Senhor venha limpar, para que o Senhor venha purificar, para que o Senhor venha trazer nas nossas memórias, Deus, aquilo que o Senhor tem feito na história do teu povo, Senhor. E aquilo que o Senhor tem feito nas nossas próprias vidas, Senhor. Pois tem sido fiel conosco. Está nos levando ao lugar aonde o Senhor quer levar. Estás ainda, Deus, fazendo, acontecendo nas nossas vidas, por mais que não entendamos, ó Senhor. E obrigada, porque o Senhor sabe para onde o Senhor está indo. Eu não sei para onde eu devo ir, Senhor. Mas o Senhor sabe. E eu posso cair segura nos teus braços, ó Deus. E assim cada irmã aqui, Senhor. Podemos estar segura nos teus braços, possa vir tempestade que for, Deus querido, porque o Senhor é que nos mantém de pé. É o Senhor que nos segura. E obrigada pelo teu amor infalível. E obrigada pela tua fidelidade, no nome de Jesus. Amém.